Glória a Deus, né? Louvado seja o santo nome de Jesus. Irmãos, Deus maravilhoso, né? Estamos alegres, né, irmãos? Eu acredito que os irmãos estão alegres, né, de poder estar aqui nesta noite, né? Se você está aqui, Jesus te trouxe, né, para estar aqui. Então é um motivo de bastante alegria, né, irmãos, para nós, porque mais um mês se passou. Mais um mês tem se passado, e nós estamos aqui novamente para relembrar o grande amor, né? O sacrifício de Cristo, que foi um grande amor pela minha e pela sua vida, né? E Ele nos deu esse direito de estar aqui nessa noite. Sem Ele, nós não estaríamos aqui, né? E muitas das vezes nós vemos que pessoas que são conhecedores já da Bíblia, já têm o seu entendimento e menospreza, né, irmãos, um culto de Santa Ceia, né? E é um culto tão importante para nós que servimos a Deus. E nesta noite nós vamos adorar a Ele aqui nesta noite. É o que nós podemos fazer, irmãos. É somente adorar a Ele, né? Ser agradecido a Ele por tudo que Ele tem feito, tem nos ajudado. Cada dia que sem Ele nós não poderíamos, nós não conseguimos fazer, né? Às vezes tem tarefas no nosso dia a dia que nós não conseguimos vencer, se não fosse Deus na nossa vida, né? Então, nesta noite, vamos adorar a Deus. Deus tem algo para a nossa vida, né? A gente ouve muito falar, sempre é falado no culto que Deus, Ele não reúne seu povo em vão, né? A gente ouve muito isso, né? E será que isso é verdade, irmão? Será que é mentira, né? E às vezes nós duvidamos da palavra de Deus, aquilo que Deus fala, parece que não é para nós. Às vezes nós queremos dirigir uma palavra dura para o irmão que está do nosso lado, né? E nós precisamos ficar firmes na palavra de Deus, né? A gente vê aqui nesta caminhada, Jesus disse assim: aquele que não perseverar até o fim, aquele que perseverar vai ser salvo, mas aquele que não for, irmãos, ele vai largar a sua caminhada. Somente a misericórdia de Deus. E a gente vê que muitas pessoas estão parando, estão deixando a sua caminhada, não querem mais, abre mão, vamos se dizer assim, abre mão desse negócio, não quer mais servir a Deus, não chega disso, isso não está me levando a nada, e deixa simplesmente de servir a Deus por causa de um vazio, por causa de um nada, que às vezes pensa que o mundo aí fora está dando. Engano, irmãos, engano, porque Jesus prometeu na sua palavra que Ele vai vir um dia. Às vezes nós falamos para alguém, tal hora eu vou lá, pode me esperar, e às vezes algo nos impede, nós não conseguimos arcar com a nossa palavra, mas Jesus é diferente, irmãos. O que Ele falou está escrito, está marcado, e um dia Ele vai vir buscar, e nós como igreja, irmãos, nós temos que confiar, temos que acreditar nisso, né? Eu gostaria de estar fazendo uso da palavra do Senhor, que está no livro de Romanos. Romanos, capítulo 3, estarei fazendo uso da palavra no versículo 21 até o versículo 31. As traduções são diversas, né? Mas nós vamos entender
o que diz a Escritura. Amém? Romanos capítulo 3, e Paulo diz aos romanos: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Vê, irmãos, Jesus pagou um preço, mas nós recebemos de graça. Foi de graça para nós, não nos custou. Para Jesus custou o sangue dele, a vida dele, né? E diz assim: porque sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está logo a jactância e excluída por qual lei das obras, não mais pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios. Também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a circuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma dantes estabelecemos a lei. É pela fé. Bom, nós saímos da nossa casa e vimos para aqui participar desta mesa aqui nesta noite. Irmãos, isso não é lei, isso é fé. Você, nesta noite, veio para ouvir aqui uma palavra. É pela fé. Às vezes você saiu da sua casa e falou assim: eu vou na igreja hoje, eu preciso ouvir uma palavra nessa noite. É pela fé que isso acontece. Isso não é lei, isso é fé. E é isso que nós precisamos nos dias quais nós estamos vivendo. É de fé. Porque a palavra do Senhor assim diz que o justo viverá da fé. E nós não vamos viver, irmãos, de outra maneira. Vai passar ano, vai chegar ano. Eu lembro, irmãos, que eu era pequenininho. Eu era molequinho pequeno. Eu já ouvia, não entendia, mas ouvia os adultos falando de política, de ano eleitoral, de tudo isso. E a minha vida foi passando, e hoje eu estou com quase 60 anos, e entra político, e entra presidente. Irmãos, eu aprendi que todos que passaram, nós temos que trabalhar. Não adianta entrar A ou B, você vai ter que trabalhar. Deus disse assim, que o homem viverá do suor do seu rosto. Vai ter que trabalhar, irmão.
Ah, é ano de eleição, é ano que vai vir, é ano político. Vai ganhar A ou B, mas nós vamos ter que trabalhar. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui de passagem, acredite nisso. Jesus vai vir buscar teu povo, a tua igreja. Isso é promessa dele. Isso é certo. Irmão, adore a Deus. Foca nele. Não foca em mim, não foca no pastor. Nós erramos. Se uma coisa vai acontecer na sua vida diferente aqui hoje, é só Deus que sabe o que Ele vai fazer. É só Ele, irmãos. Vivemos por Ele, na dependência dEle. Amém? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo, Senhor, do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus, te damos graça, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Sabendo, ó Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor nos escolheu, conforme foi lido, Senhor, aqui na Tua palavra, Senhor, neste texto, nesta noite, que o Senhor olhou, ó Deus da terra, e não viu um justo sequer, mas agora nós somos justificados pelo Teu sangue, ali na cruz do Calvário. O Senhor nos deu direito de estar aqui nesta noite, justificados pela fé em Cristo Jesus. Pai, abençoa todos quantos, Senhor, estão nesta casa, nesta noite. Visita, Senhor, nesta hora a cada irmão, a cada irmã aqui presente, ó Deus, o íntimo de cada coração, somente o Senhor que sabe. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui no nosso meio, ó Deus Santo, e ajuda-nos, ó Deus, a louvar e a bendizer o Teu nome, e prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Pai Santo, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, ó Deus, nesta noite, o último culto de Santa Ceia deste ano. Está na Tua direção, ó Deus. Abençoa, Senhor, aquele que vai louvar o Teu nome. Abençoa o círculo de oração, ó Deus. A cada irmão, ó Deus, aquele que vai administrar, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, usa de misericórdia para conosco, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, certo da vitória. A paz do Senhor para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui para adorar, para engrandecer o nome dEle e para trazer à nossa memória hoje, nessa noite especial, o que Ele fez, né, por nós ali na cruz. O culto de Santa Ceia é um culto onde nós lembramos, né, o sacrifício de Jesus por nós, é onde nós renovamos, irmãos, a nossa esperança de um dia, né, ter tudo isso aqui cessado e de estar com Ele, não é? Na glória. Então, é um culto assim, para nós trazermos mesmo a memória, lembrar do que Ele fez por nós. Eu quero deixar um versículo que está lá no livro de Hebreus, o capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Então, essa palavra, se hoje, né, você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Como aquele povo lá no deserto, que foram tirados lá do Egito, onde eles eram prisioneiros, cativos. O Senhor foi lá, libertou eles, colocou eles em liberdade. E quando eles estavam caminhando no deserto, aqui o dia da provocação é quando eles estavam no deserto. Eles provocaram a ira do Senhor com ingratidão. Porque uma coisa que, nas minhas palavras,
tira Deus do sério é a ingratidão. A nossa ingratidão daquilo que Ele fez por nós. Então, irmãos, hoje, o dia que se chama hoje, porque nós temos é o hoje, é o agora. Sobre o ontem, nós não podemos fazer mais nada. E o amanhã, nós nem sabemos se lá chegaremos. Então, o que nós temos é o hoje, é o agora. É esses momentos que nós vamos estar aqui na casa do Senhor. Então, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não coloque Deus à prova. Sabe? Questionando as promessas, questionando a vontade dEle. Mas que você creia na voz dEle, na voz do Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que está aqui no nosso meio. Porque aonde nós estamos, o Espírito Santo de Deus está. E Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. Então creia hoje, agora. Se você ouvir a voz dEle nesta noite, não endureça o seu coração. Acredite nas promessas dEle. Acredite que Ele prometeu que Ele ia para o Pai, mas que Ele enviaria o Consolador. O Consolador veio, né? Como a Lília acabou de cantar esse louvor, o Consolador veio ali no dia de Pentecostes. Ele desceu ali e Ele está conosco. Ele está conosco como mestre, como ensinador, como nosso ajudador, para nos ensinar, irmãos, a viver na vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda. Então, se você hoje ouvir a voz dEle, não endureça o seu coração, abra seu coração, creia nas promessas de Deus. E quando eu falo de promessa, é aquilo que está na palavra dEle, é a promessa da Bíblia. Ele prometeu para nós, olha, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu vou voltar e vou buscar vocês, porque lá na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu quero que vocês estejam comigo um dia. Então, acredite nisso, é a palavra dEle, é a vontade dEle. Não duvide, não duvide. E hoje nós estamos aqui para lembrar o que Ele fez na cruz por nós, irmãos, por amor. Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus ama a humanidade. Ele veio para que nenhum homem se perca. Ele deu a vida dele por nós. Então, que nessa noite nós possamos lembrar do sacrifício que Ele fez ali na cruz. Porque era para mim e você estar lá. Mas Ele se colocou em nosso lugar. Ele deu a vida dele. Ninguém matou Jesus. Ele se doou por nós. Nós precisamos entender isso. Ele deu a vida dele. Ele veio para isso, deixou a sua glória, se fez humano, né? Passou por tantas coisas, né? Como nós passamos, para nos entender. Deu a vida dele por nós. E é por isso que eu e você estamos aqui. E tem aí, um monte de promessas de que Ele vai voltar. Está demorando? Parece que está. Mas Ele vai voltar, irmãos. Vai ser realidade. Vai ser realidade. Então, que nós possamos acreditar hoje, no dia que se chama hoje, na voz de Deus. E guardar essa palavra. Guardar a voz dEle, guardar as promessas dEle no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto a Gislene estava mencionando o texto, eu estava lembrando aqui, irmãos, assim, do cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Às vezes parece que nós estamos em vão, e aí me veio assim, que quando Moisés estava ali tirando o povo do Egito, e a serpente picava eles e eles morriam. E aí aconteceu aquilo, aí Deus pegou e falou assim, faz uma haste e coloca no alto, que todo aquele que for picado, toda serpente picar uma pessoa, ele vai olhar para aquela haste lá e não vai morrer. Aí eu vejo o cuidado de Deus, o que Deus faz, né? E aí eu estava aqui e me veio, quando veio aquelas pragas ali do Egito, né? E o anjo da morte ia passar, e Deus falou assim, passa sangue lá nos murais das portas.
E a hora que o anjo destruidor for passar, ele vai ver aquela marca de sangue. E ele vai passar direto, irmão. Já pensou? E eu vejo isso como um cuidado de Deus tão grande para a nossa vida. Irmãos, Deus, Ele cuida do seu povo, dos seus filhos. Parece que está tão difícil, irmãos, mas Deus está cuidando. Não pensa você que as coisas, às vezes parece que não está dando e não está dando certo. Às vezes não está dando certo do jeito que nós gostaríamos que tivesse. Mas está dando certo porque Jesus está no controle. Ele está vendo tudo. Irmãos, Ele está vendo tudo. Ele não é igual nós que somos limitados, né? Nós não vemos, irmãos. Às vezes as coisas estão na ponta do nosso nariz, nós não conseguimos ver. Mas Deus vê tudo, irmão, e nada passa despercebido. Aleluia. Glória a Deus. Nós só temos, irmãos, que descansar nele. Descansa nele, irmãos. Que com certeza Deus tem bênção para a nossa vida. Amém? Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Graças a Deus por nós estarmos aqui nessa noite na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. Eu desejo ler na palavra do Senhor, aqui em Êxodo, no capítulo 12. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disser, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nessa noite, nós ouvimos aqui uma palavra com a nossa irmã Gislene, maravilhosa. E o que eu posso dizer nesta noite? Que Jesus, Ele é maravilhoso, que Jesus, aleluia, tem morrido ali na cruz em nosso favor, e é por isso que eu e você estamos aqui para adorar Ele, participar da mesa dEle. E nós vemos aqui, irmãos, nesta palavra, que Deus, ali Ele chama Moisés, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se você for ler aqui no capítulo 11, você vai ver o Senhor dizendo, aleluia, que ainda teria uma praga para derramar ali sobre o Egito. E que depois dessa praga, Faraó deixaria o povo ir. Aleluia. E ali nós vemos Deus ali ordenando a Moisés ao povo, dizendo que era para o povo pedir ali peças de ouro, de prata aos seus vizinhos. Louvado seja o nome santo de Jesus. E nos diz a palavra do Senhor que Deus, Ele deu graça ali diante dos egípcios para aquele povo. Aleluia. Eles foram escravos por tantos anos, trabalhando sem receber nada. E no momento deles sair, nós vemos ali Deus falando para eles pedir para os seus vizinhos ali ouro, prata, e Deus dando graça ali diante deles. Mas nós vemos aqui nessa palavra, o nosso irmão lá hoje já falou aqui sobre as 10 pragas, sobre o Egito, e nós vemos aqui que Faraó endureceu o coração, não deixou o povo de Deus sair, mas o Senhor disse que ainda tinha uma última praga para ser derramada ali sobre a terra do Egito, e que eles deixariam o povo de Deus sair dali daquele lugar onde eles eram escravos. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés ali, ele dá uma ordem, ali para no dia 10, para o povo separar ali um cordeiro, aleluia, até o dia 14. E diz que esse cordeiro que fosse usado ali na Páscoa, fosse usado em sacrifício, tinha que ser um cordeiro sem mácula, um macho de 1 ano,
o qual tomarás das ovelhas das cabras. Diz que aquele cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nenhum defeito. Ele não podia ter nenhuma mancha. Aleluia. Aquele cordeiro tinha que ser separado ali para a Páscoa ao Senhor. E nos diz ali que Deus ainda dá uma ordem, que era para o povo pegar do sangue daquele cordeiro e colocar nas vegas das portas e louvado seja o nome santo do Senhor, e nas ombreiras ali das portas das suas casas. Nos diz a palavra do Senhor, aleluia, que aquele povo, o Senhor ainda dá uma ordem para eles, dizendo que era para eles comer aquele cordeiro assado ao fogo, com pães asmos e com ervas amargosas. Diz que não era para eles comer nada dele cru, nem cozido em água. E nos diz se ficasse alguma coisa até pela manhã, que era para eles queimar no fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor ainda diz, olha, vocês vão comer esta Páscoa ao Senhor com os vossos lombos cingidos. Vocês vão estar preparados. Vocês já vão estar em posição. Aleluia. Vocês já vão estar com os vossos sapatos nos pés. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E com o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa ao Senhor. Vocês vão estar em posição já de saída. Aleluia, porque vai findar o vosso cativeiro, vai findar a vossa escravidão. Estais, portanto, preparados para sair do Egito. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor disse, eu vou passar, aleluia, na terra do Egito, e eu vou ferir todos os primogênitos do Egito, aleluia, desde os homens até os animais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá nenhuma praga de mortandade quando eu ferir o Egito. Deus ali, ele faz separação do seu povo. Deus poderia usar outro meio, ele conhecia cada vida que fazia parte ali da congregação de Israel. Mas o Senhor, aleluia, mostra ali o cordeiro, aleluia, que vai ser imolado ali, e aquele sangue que vai ser colocado ali nas ombreiras, que vai ser colocado ali nas vegas das portas. O anjo da morte não vai poder entrar, aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que esse dia vai ser como memória. Vocês vão lembrar deste dia. Vocês vão lembrar do que o Senhor fez por vocês. Vocês vão celebrar, aleluia, a Páscoa nos anos seguintes, quando vocês entrar na terra prometida. Louvado seja o nome de Jesus. E esta Páscoa vai servir de ensinamento para os vossos filhos, como a palavra que eu li aqui, quando eles perguntarem, que culto é este? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês vão contar, vocês vão dizer o que eu fiz na terra do Egito, como eu vos tirei de lá, aleluia. Vocês vão guardar futuramente, aleluia, por 7 dias. Vocês não vão comer, aleluia, nada fermentado. Vocês não vão comer, aleluia, pão com fermento. Vocês vão comer ervas amargosas ali. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês vão lembrar dos tempos difíceis que vocês passaram no Egito. Vocês vão lembrar da aflição que vocês passaram no Egito. E vocês vão contar para os vossos filhos o que eu fiz na terra do Egito, como eu separei o povo de Israel do povo
egípcio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor dá ali uma ordenança para aquele povo. Vocês vão guardar, aleluia, vocês vão guardar estes 7 dias, não vai entrar nas vossas casas, pão, aleluia, levedado com fermento, não vai entrar, aleluia, nenhum pão ali fermentado na vossa casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para lembrar do sacrifício perfeito de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aquele cordeiro, ele não podia ter defeito, ele não podia ter mancha, aleluia, porque ele estava sendo sacrificado ao Senhor, e aquele sangue ia proteger o povo de Israel da morte, porque o anjo da morte ia passar sobre a terra do Egito. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Vocês vão guardar, vai servir de ensinamento, vocês vão ensinar os vossos filhos, aleluia, vocês vão lembrar do que eu fiz por vocês, e nós estamos aqui nesta noite também para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que lembrar, aleluia, que Ele morreu ali na cruz por mim e por você, que Ele derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos libertou da escravidão da morte. O sangue de Jesus nos libertou do pecado. Aleluia. E por isso nós estamos aqui nesta noite lembrando desse sacrifício que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como aquele cordeiro foi ali sacrificado na Páscoa, quando o Senhor diz, vocês vão colocar lá nas ombreiras, lá nas vegas das portas, e eu vou ver o sangue, aleluia, eu vou passar por cima destas casas, eu não vou destruir, aleluia, estas casas. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. E assim hoje, a igreja do Senhor também está guardada pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. A igreja está protegida, está blindada pela proteção do sangue de Jesus, porque se não fosse este sangue, as marcas dele na nossa vida, eu não sei o que seria da igreja nesta última hora que nós estamos vivendo nesta terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. E este sangue que foi derramado por aquele cordeiro servia de ensinamento para não entrar, aleluia, o fermento da corrupção, o fermento do pecado, o fermento da discórdia, o fermento da inveja, o fermento da perseguição. Não era para entrar ali na casa daqueles crentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. E da mesma forma, nós também fomos lavados, fomos purificados, fomos remidos pelo poder do sangue de Jesus, e na nossa vida, na nossa habitação espiritual, pois a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, não pode ser contaminado pelo pecado, não pode ser contaminado com as coisas deste mundo, porque o sacrifício de Jesus perfeito foi feito lá na cruz, e o sangue foi derramado por mim e por você, e nós temos que lembrar que Ele morreu por mim, que Ele morreu por você, que Ele foi o cordeiro perfeito, Ele foi o sacrifício perfeito, aleluia, ali na cruz. Ele não tinha pecado, Ele não tinha nenhuma mancha, Ele não tinha, aleluia, nenhum pecado, Ele era, aleluia, um Deus santo, aleluia, que desceu até esta terra, aleluia, para salvar a mim
e salvar você também. Então nós temos que lembrar, muitas vezes, aleluia, como a nossa irmã diz sobre a ingratidão, aleluia, é um pecado terrível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Senhor, perdoa as minhas ingratidões, porque eu sou um ser humano imperfeito, miserável, pecador, e muitas vezes nós falhamos, nós erramos, nós não agradecemos o Senhor da forma que Ele merece. Qualquer probleminha, muitas vezes nós baixamos o semblante, entristecemos, e aí esquecemos que Jesus deu a vida lá na cruz por mim, por você. Se não fosse esse sangue, aleluia, como naquelas casas do Egito, que não havia proteção, e ali o anjo da morte entrou, e ali a Bíblia diz que em toda casa havia luto, em toda casa havia um morto, aleluia, desde o pequeno do servo até Faraó, que era o grande naquele momento, naquele trono. O filho dele, o primogênito dele, morreu. Diz que até os animais, os seus primogênitos também morreram, porque não havia proteção. O sangue do Cordeiro, aleluia, não estava, a marca dele não estava na vida, nas portas da casa dos egípcios, mas estava na casa dos hebreus, do povo de Deus, e ali não houve nenhum morto, porque o Senhor protegeu o seu povo, o Senhor guardou o seu povo, o Senhor livrou o seu povo da morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele diz que era para eles ensinarem os seus filhos, que era dever dos pais usar a Páscoa para ensinar os filhos a verdade sobre a redenção da escravidão e do pecado que Deus efetuara em favor do seu povo ali no Egito, com cuidado especial, com cuidado glorioso. Assim também, igreja do Senhor, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. A Páscoa dos crentes é a ceia do Senhor, e nós estamos aqui nesta noite para celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o propósito é nós lembrarmos, louvado seja o nome de Jesus, da redenção através de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos privilegiados de estarmos nesta noite aqui, participando da mesa do Senhor, participando do pão, participando do sangue, pois o próprio Jesus disse ali, louvado seja o nome santo do Senhor, usando ali o seu servo, quando ele escreveu Coríntios, diz que semelhantemente, quando ele tomou o pão e partiu e disse que era para nós fazermos em memória dele, que era para nós lembrarmos que a carne dele foi rasgada, foi ofertada ali na cruz por nós, que o sangue dele, redentor, foi derramado ali na cruz por mim e por você, e por isso é motivo de nós celebrarmos nesta noite com alegria, com gratidão, com louvor, com exaltação, porque Jesus, aleluia, foi o Cordeiro perfeito ali na cruz. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, que nós venhamos estar preparados, como o Senhor, usando ali Moisés, diz que era para eles estar preparado, com os lombos cingidos, com o sapato nos pés, com o cajado na mão. Igreja do Senhor, é tempo de nós também estarmos preparados para a volta de Jesus, porque Ele está voltando, Ele está às portas, e nós precisamos estarmos preparados para a volta dEle, aleluia, buscando a presença dEle, buscando revestimento do Espírito Santo, buscando, aleluia, a sua graça infinita, calçando também os nossos pés com a preparação
pregação do Evangelho da paz, para pregar boas novas aos cativos, aqueles que estão como Israel estava lá no Egito, cativo, debaixo da servidão, debaixo da escravidão. Mas Jesus, aleluia, o Cordeiro Imaculado, o sacrifício dele, aquele Cordeiro só salvou ali o povo hebreu, mas o sacrifício de Jesus salva toda a humanidade pecadora. Todo aquele que levantar a sua mão cansada para ele, todo aquele que levantar e aceitar ele como seu Senhor, como seu Salvador, aleluia, esse sacrifício, aleluia, ele foi perfeito, aleluia, ele salva o mais vil pecador, ele salva aquele que está lá na sarjeta, ele salva, aleluia, aquele que está lá no presídio, ele salva aquele que está lá no leito de hospital, ele salva aquele que está lá na Cracolândia, ele salva homens e mulheres, porque o sacrifício de Jesus foi uma vez só, ele foi perfeito lá na cruz, e ele tem poder de salvar toda a humanidade pecadora que se voltar para ele, que deixar o fermento do pecado, que deixar o fermento da prostituição, que deixar o fermento do mundanismo, aleluia, e abraçar com ele, vai ser salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus nesta noite está te dizendo: eu te comprei lá na cruz, eu te salvei, aleluia, porque você está triste, alegra na presença do Senhor nesta noite, e hoje eu estou aqui alegre na presença desse Deus, porque Ele me comprou, Ele me separou, Ele me amou, ali na cruz, Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você, e a palavra dele diz lá, Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos transformados, louvado seja o nome de Jesus. E a palavra dele diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça do fruto do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. A partir do versículo 16 lá diz assim, ó: porque nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Louvado seja o nome do Senhor. As marcas dos cravos estão lá nas mãos do Senhor Jesus. E quando Ele olha para aquelas marcas lá, Ele lembra da igreja, Ele lembra de você, Ele lembra com cuidado de Pai amoroso, aleluia, e Ele te ama, Ele cuida de você, porque você, aleluia, está guardado pelas marcas do sangue do Cordeiro, pelas marcas do sangue de Jesus, aleluia, que foi derramado lá na cruz. Assim como Israel foi protegido, como a família dos israelitas, nenhum passou pelo luto de perder os seus primogênitos, aleluia. Você e eu também estamos guardados por este sangue precioso que foi derramado lá na cruz, aleluia. E eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus, que Deus te abençoe de uma maneira gloriosa. Irmãos, maravilha, palavra abençoada, e essa palavra que foi ministrada aqui, a gente ouve. E eu estava vendo assim que, já pensou, irmãos, o anjo destruidor, ele vinha, e ele via, ali não tem a marca do sangue, ele já eliminava tudo, irmão, ali tem a marca do sangue, e passava. Você tem a marca do sangue aí nessa noite? Se você tiver a marca do sangue, você está guardado, irmão, nós estamos guardados. Se não tiver, irmãos, é preocupante, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe muito a nossa irmã Rosângela, abençoe ela na sua viagem, na sua ida, na sua estadia e na tua volta, que Deus possa guardar ela, em nome de Jesus. Irmãos, vamos
Vou passar para o nosso irmão Ismair, e ele vai estar conduzindo a ceia do Senhor. E nós vamos participar, irmão. Vamos participar para a glória de Deus. Amém? Pai do Senhor para os irmãos, vou fazer a leitura da Santa Ceia. Ouvimos uma palavra gloriosa, né? Que o Senhor nos deu através da nossa irmã Rosângela. E que Deus possa nos guardar, nos proteger do fermento. Me chamou muita atenção a palavra fermento. E o inimigo, muitas das vezes, ele usa de todas as formas para lançar coisa na nossa vida, e conforme as coisas que a gente alimenta, então se torna um fermento e vai destruindo a fé da pessoa. O ano que vem será ano eleitoral, então os irmãos já oram e vai tirando esses fermentos da vossa vida para que não venha te contaminar. É doutrina satânica, demoníaca, que quer roubar a fé dos cristãos. E nós, como os cristãos, temos que eliminar, não deixa a semente nascer não, porque depois que o joio nascer, acabou. A Bíblia fala, se nós, dormindo-se o que cuida da lavoura, veio o maligno e lançou o quê? O joio. E se nós não falar, tem gente que até acha ruim. Nossa, no passado houve um descuido dos cristãos que não avisava, não orientava. E hoje tem uma peste aí contaminada, que tem até em cima de púlpito, pessoas que apoiam essa doutrina do capeta. Então não assusta não. Cristão tem de saber o que come. Então nessa noite foi falado sobre o fermento. E tem muitos fermentos aí que vêm para destruir a nossa fé. Não gosta da gente, mas quer o nosso voto. Então vamos vigiar, ora, porque eles estão aí. Eles odeiam a gente. Né? Só basta ver os países comunistas lá, o que eles fazem com os cristãos? Então vamos repreender em nome de Jesus, orar e vigiar para que esse fermento não venha contaminar nossas mentes. E algum coração também. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu, e disse, tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Somente só até aqui, que o Senhor possa nos abençoar. A palavra do Senhor já foi lida, já foi mencionada aqui. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus dá dons espiritual, Jesus muda o pecador e Jesus salva. O inimigo, irmão, quer nos doutrinar, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Vamos participar em nome de Jesus, vamos apresentar o pão. Esse modelo foi dado por Jesus e ele passou para Paulo, o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo disse assim, eu recebi do Senhor. Então isso que nós estamos fazendo foi uma ordenança divina. Enquanto você participa, você lembra do quê? Jesus morreu na cruz para me salvar. Foi através daquele sacrifício
que eu também faço parte da igreja, o corpo do Senhor. Então vamos apresentar o Senhor, nosso irmão Ronivaldo vai estar apresentando. Eterno e bondoso Deus, perante a tua face apresento, Senhor, esse simples pão, mas que diante de ti nesta hora, Senhor, é consagrado como o corpo de Jesus que foi entregue ali na cruz do Calvário. Meu Deus, e sendo consagrado agora cada um de nós, vamos participar com alegria, ó Pai, na tua presença. Deus abençoa a comunhão da tua igreja e fortalece a nossa fé no nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto o pastor e o nosso irmão Ronivaldo vai partindo o pão, você fica em comunhão com o Senhor. Tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vós, disse Jesus. Vamos ficar em comunhão com o Senhor, participar assim ligado no céu, dando graças ao Senhor, relembrando o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Agora nós vamos apresentar o vinho, cálice ao Senhor. Pastor Lair vai estar apresentando o cálice. Damos graça agora neste momento no cálice do Senhor, que representando o teu sangue, Jesus. Papai querido, abençoe grandemente, Senhor, que nós possamos ser restaurados e abençoados através desta ceia maravilhosa. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado, e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Os irmãos vão participando e adorando o Senhor, glorificando ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz. Por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele